Olá, boa tarde. Meu nome é Davidson, eu reúno aqui com os irmãos da Casa de Oração do bairro Lourdes. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus com você nesse dia. É uma reflexão encontrada aqui no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 31. Esse é um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela é, sem dúvida, o livro mais fantástico já publicado na face da Terra. Não há livro que possa se comparar com a Palavra de Deus, a Bíblia. Ela não é apenas um manual de regras. A Bíblia é um livro que revela ao ser humano a totalidade do seu ser, a totalidade do seu caráter e a real condição em que ele se encontra. Pela Bíblia, nós podemos claramente compreender qual é a consequência das nossas ações, sejam ações pessoais, né, no contexto pessoal, bem como também podemos compreender qual será o futuro das ações que a humanidade toma. Aliás, a Bíblia ela não é apenas um livro útil para uma determinada classe social, uma determinada cultura, uma determinada etnia, né? Ou para uma nação específica, como a nação de Israel. Mas ela é uma Bíblia que transcende o tempo e o espaço. Ela é a revelação poderosa de Deus para o homem, da vontade desse Deus para a humanidade. O Evangelho de Jesus Cristo, ou as Boas Novas, ou ainda as Boas Novas de nosso Senhor Jesus Cristo, fazem parte dessa gloriosa revelação de Deus e de sua vontade que nós podemos encontrar na Palavra de Deus. O Evangelho, por exemplo, é uma verdade direta, clara e concisa. Por isso a Bíblia deve ser sempre levada com o mais alto grau de importância e de credibilidade. Esse texto que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, verso 31, ele é um texto que reflete uma grande verdade do Evangelho. Reflete o aspecto do Evangelho concernente à justiça de Deus, da ira de Deus por aquilo que lhe é abominável, aquilo que não lhe é agradável, aquilo que lhe é indesejável. Você já parou para pensar em algo que fosse, aos seus olhos, classificado como horrendo, como trágico, como uma tragédia, né? Algo que lhe dê um certo grau de nojo, de repulsa, né? O que seria horrendo para você? Não estou falando de um filme de terror, ou sobre um medo específico, ou sobre algo desagradável, nojento, né? Mas estou falando de algo que seja repugnante aos seus olhos. A afirmação desse versículo 31 aqui do capítulo 10 de Hebreus, tem essa conotação, né? Conotação principal de dizer de algo que é horrendo aos olhos de Deus. Não nesse sentido, mas dizer que a situação de se encontrar sob o juízo de Deus é algo horrendo. Estar nas mãos de um Deus justo é uma situação horrenda. Nós vamos desenvolver aqui um pouco o contexto desse capítulo 10 da carta de Hebreus. O escritor ele escreve aqueles irmãos ali, judeus, mas que eram crentes no Senhor Jesus Cristo, por isso a carta aos Hebreus, né? Da necessidade desses irmãos se manterem firmes, se manterem constantes, numa busca insaciável pela santidade e pela observação dos santos preceitos que foram estabelecidos por Deus. Por exemplo, aqui mesmo nesse capítulo 10, nos versos 23 e 24, nós lemos o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, nós vemos o escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, instigando aqueles irmãos a se manterem firmes, zelosos, diligentes quanto à vontade de Deus. E ainda nesse mesmo capítulo, esse autor afirma àqueles irmãos que Deus há de fazer uma clara distinção
entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Por exemplo, aqui no capítulo 10, versos 27 e o verso 29, nós lemos o seguinte: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Verso 29. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Então nós vemos que o escritor aqui fala de alguns que serão como que adversários, né? Outros que não são dignos de receber certo juízo da parte de Deus. Há uma distinção, há uma classificação, né? Como nós queremos chamar a atenção. E aqui no verso 31 o autor conclui, né? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem cairá nas mãos do Deus vivo? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer ao ler essa verdade aqui de Hebreus capítulo 10. Pelo texto, fica evidente que são aqueles que se colocam como adversários, opositores, inimigos de Deus, né? E na palavra de Deus nós lemos, né? Na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, que a amizade do mundo é sinônimo de inimizade contra Deus. Diz aqui a minha tradução: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nós vemos aqui que a amizade com o mundo é sinônimo de inimizade para com Deus. E será que só uma classe de pessoas se encaixaria nessa condição de inimigo de Deus? O texto aqui não diz, por exemplo, daqueles que são corruptos, ou daqueles que são ladrões, ou daqueles que são malfeitores, os adúlteros, né? A linguagem da Bíblia aqui em Tiago, no capítulo 4, é uma linguagem geral, né? Aqueles que quiserem ser amigos do mundo, qualquer que deseja estabelecer uma amizade com o mundo, se coloca na condição de inimigo de Deus. O que quer dizer mundo em Tiago 4:4? Corresponde a um sistema, a um conjunto de valores, ideias, filosofias, né? Ou mesmo a própria motivação desse mundo que jaz no maligno. Você já parou para pensar como digamos assim, uma ideia geral, né? Comum na nossa sociedade, né? Uma sociedade que às vezes valoriza coisas que são impróprias, né? Como nós somos naturalmente mesquinhos, como nós somos muitas vezes desleais, né? Nós não julgamos o jogo limpo quando nós queremos ganhar ou conquistar alguma coisa nas nossas vidas, né? Você já pensou como a busca por bens materiais, ela muitas vezes envolve valores que não são valores próprios a pessoas que temem a Deus? Seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, né? Nós vemos que os homens, eles estabelecem competições entre si, né? Sempre queremos ser maiores, melhores, né? ou mais bem reconhecidos que os demais. E é comum vermos que nessas situações muitos se utilizam de coisas nefastas, né? Para atingirem tal posição. Por quê? Porque esses são valores comuns do mundo. São valores que a sociedade, de modo geral, seja no Brasil ou em outros lugares, preconiza. E é dessa mentalidade, desses valores, que a Bíblia diz que se você deseja se associar, você vai se colocar numa condição de inimiga de Deus. Deus faz clara distinção entre aqueles que são seus amigos e aqueles que não são seus amigos. No Evangelho de João, capítulo 15, nós lemos o seguinte: Evangelista João, capítulo 15, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: se me amais, são palavras do Senhor Jesus, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro conselho. Eu vou ler aqui verso 14 e verso 15. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós lemos aqui que aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo guardam os seus mandamentos, e desse eles desfrutam grande amizade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos, a carta de Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos o seguinte. Filipenses, no capítulo 3, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que Paulo está escrevendo àqueles irmãos ali, da igreja de Filipos, é que mesmo no meio do povo de Deus, ou no meio do povo, dito povo de Deus, né, há uns que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Então, existem esses dois grupos, aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo e guardam seus mandamentos, são amigos de Cristo, e alguns que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. E em qual dos dois grupos você se encaixa? Lembro a afirmação inicial que nós lemos na palavra de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você compactua com as ideias deste mundo caído, se suas expectativas futuras se limitam ao cumprimento da sua vida aqui, ou a coisas que você pode fazer neste mundo, né? Se sua esperança ela está fiada no dinheiro que você tem na sua conta bancária, na posição, na alta posição que você tem às vezes no seu trabalho, então você é grande amigo do mundo, mas é inimigo de Deus. E nesta condição você vai padecer o juízo de Deus. Mas você pode se perguntar, mas Deus é um Deus de amor, o Deus da Bíblia é um Deus de amor, é isso que nós lemos na sua palavra, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Deus não há de tratar todos dessa forma, Deus há de fazer distinção, pelo menos que aqueles que são moralmente bons, que têm de alguma forma um comportamento exemplar na sociedade, ou que são honestos na administração dos seus bens. A minha resposta a essa sua afirmação, a essa sua indagação, é que se isso fosse de fato verdade, o Senhor Jesus Cristo não precisava ter vertido o seu sangue na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. Não é uma questão de amor ou não, mas é uma questão de justiça. Há uma pena a ser paga. A verdadeira justiça ela não é influenciada por sentimentos ou por boas ações, mas a verdadeira justiça, a justiça plena que reside em Deus, ela retribui condenação àquele que errou e livramento àquele que agiu justamente. E na palavra de Deus nós lemos que Cristo suportou na cruz toda a ira de Deus pelo pecado da humanidade. Em Gálatas, no capítulo 3, verso 13, nós lemos assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo se fez maldito em favor de nós e suportou ali toda a ira de Deus pelo nosso pecado. A justiça de Deus, ela foi satisfeita plenamente na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Todos sabemos, e ninguém duvida, que foi horrenda a morte de cruz, a cena terrível, um homem sendo um homem santo, um homem puro, um homem inocente, sendo castigado ali, terrivelmente torturado, literalmente pregado em uma cruz.
a própria palavra de Deus testifica acerca dessa cena terrível. Quando nós lemos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, um texto messiânico, né? Falando acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ali no livro de Isaías, no capítulo 53, nós lemos o seguinte: verso 2, falando acerca do Senhor Jesus Cristo: não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é a descrição que o profeta Isaías recebeu como parte da revelação de Deus acerca do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Sua aparência não era desejável, ele era mais desprezado entre os homens. E é por isso que eu amo a verdade do Evangelho, por isso que eu considero a verdade do Evangelho uma verdade poderosa, porque ela é simples, ela é clara, ela é compreensível. A mentalidade de todo ser humano, como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 3, naquela conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com Nicodemos, a partir do verso 17, nós lemos assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem ele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Assim termina o verso 18 do Evangelho de João, capítulo 3. Cristo morreu na cruz do Calvário, assumiu a condição de maldito diante de Deus, e aqueles que creem nele serão salvos, porque reconheceram o valor, a importância e o mérito da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu ali por causa dos meus e dos seus pecados, e por crer nele, por crer nisso, nós somos justificados, o que significa que Cristo proclama em alto e bom som o perdão dos nossos pecados. Deus é fiel, um Deus que não pode mentir. Ele diz que quem crê, como nós lemos aqui no verso 18, não é julgado. Entretanto, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas duas verdades nós podemos extrair desse versículo. Uma verdade latente é que Deus não está passivo diante das coisas que acontecem na nossa vida, mas Ele é um Deus vivo, um Deus ativo que intervém a favor daqueles que o temem e castiga justamente aqueles que zombam dele, aqueles que se colocam como adversários, como inimigos, ou aqueles que querem estabelecer uma relação de amizade com os valores desse mundo. Outra verdade simples que nós extraímos aqui é que Deus vive e vive para todo sempre, o que indica que o castigo sempre pairará sobre aqueles que o rejeitam deliberadamente. Haverá um tempo em que todo ser humano há de acertar as suas contas com Deus. E finalizando essa reflexão, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, novamente nós nos deparamos com dois grupos, falando aqui
de um tempo futuro, né? De um julgamento futuro, nós lemos aqui no capítulo 25 do Evangelho de Mateus o seguinte, verso 34: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é um grupo dos que estão à direita, dos que receberão da parte do Messias, o Rei de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo, um convite para entrarem na posse do reino de antemão preparado desde a fundação do mundo. Mas agora nós lemos aqui também no verso 41 desse mesmo capítulo: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, uns à direita, outros à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Uns à esquerda, malditos, onde receber da parte de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o juízo. Estes não deram, se nós seguirmos a leitura do texto aqui, não deram de beber, ou de comer, ou exercer hospitalidade, coisas que são esperadas por aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, coisas que são esperadas por aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. E pelo fato de amar os valores desse mundo e menosprezar os valores de Cristo, esses vão ser lançados na condenação do inferno. Mas o grupo à direita, benditos, serão abençoados e serão alegremente recebidos na presença de Deus Pai, porque um dia depositaram a sua esperança na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde gozar, não porque merecem, mas por fruto da bondosa graça de nosso Deus, uma posição honrosa para todos sempre nos céus. A pergunta que você deve responder ao se deparar com essa verdade da palavra de Deus: em qual dos grupos você está? No grupo da direita, no grupo dos benditos ou no grupo da esquerda? A pergunta a se responder não é se você é batizado ou não, não é se você frequenta uma igreja evangélica ou não, não é se você é uma pessoa boa ou não, se as suas finanças estão em dia ou não, se você faz benefícios à sociedade, se você ajuda o seu próximo. Não é isso que eu estou perguntando para você nesse momento. Há um dia solene, em que a justiça de Deus será exercida. E se você não estiver debaixo da graça de Deus, se você não estiver assentado aos pés da cruz de Cristo, então você estará fatalmente condenado. É na sombra da cruz de Cristo que você deve estar, porque foi na cruz em que as mãos de Deus cobraram meu pecado e cobraram o seu pecado. Por isso eu te digo com bastante preocupação: não no seu dinheiro, não na sua amizade, não no seu carisma, mas no destino em que a sua alma irá gozar na eternidade. Será que é céu ou será que é inferno? Para onde você irá? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pense nisso e que Deus os abençoe. Amém?